citou, e quanto testemunho. Eu me recordei agora de uma pessoa que, inclusive, ela é minha conterrânea. Eu vi as Da fotos Grande dela. Ubá, Na megalópole de Minas Gerais. de Minas Gerais. Mas ela não é lá de Ubá, não. Mas minha conterrânea é no estado de No Minas. estado. A transformação, Márcio, que a mulher viveu, eu me recordo, quero trazer inclusive como testemunho. Ela ouviu um dia você falando até de objetos que são de sortilégios, objetos em ouro, de superstição, obrigada, essa palavra cabe melhor. Objetos de superstição, mas em ouro. E ela tinha ganhado um objeto desse, de um homem, e ela disse que sentia a vida dela amarrada. Foi mesmo. Lembra desse Eu testemunho, lembro, Paulo? Val. E olha que é isso mesmo. É a vida dela amarrada nesse objeto. Ela era católica, participava, inclusive ela disse assim, eu participava de evangelização infantil e eu cheguei a levar o Cantinho da Criança na minha cidade para fazer uma evangelização com as crianças da catequese. Só que depois eu me distanciei de Deus, eu tive uma brecha muito grande, me separei do meu casamento e eu fui viver uma vida totalmente amarrada. Ela falou, eu me transformei em outra pessoa. Gente, eu vi o antes desta mulher, ela me mostrou foto delas antes desse episódio. Ela, nesse momento da vida, as fotos dela, Márcio, que mulher, ela se tornou tão sensual, tão sensual, tão sensual. Ela falava assim, Valdênia, não era eu naquele corpo. Era o meu corpo, mas ele não me pertencia. Em todas as fotos, ela me mostrou no celular dela, passando assim, todas as fotos, ela com aquele objeto. E ela sempre rezando, pedindo a libertação. Teve uma vida de prostituição. Vou sintetizar e vou resumir assim. Mas principalmente amarrada a uma pessoa. Essa pessoa era casada, então ela vivia no adultério. Dentro desse relacionamento, se submetia a situações muito desagradáveis, indignas para uma mulher precisar submeter a isso. Enfim, quando ela estava acompanhando, sorrindo para a vida, Marcos, ela ouviu você falando disso. Ela falou que aqui, quando ela decidiu arrancar a força que ela não tinha para começar um processo de conversão, porque ela sabia que ela estava vivendo no pecado, Ela já sabia tinha que era consciência. errado, mas ela não tinha forças. Ela arrancou, enviou aqui para o santuário do Pai das Misericórdias. Eu lembro Ela que era uma disse- peça negra, não é? Exatamente. Era alguma Era peça negra. Um coração dourado, e aí o núcleo dele era preto. E ela disse assim, Val, ele participava de situações de ocultismo, e quando ele me deu já consagrada, ela disse assim, eram coisas tão absurdas que para mim um fato que me chocou, que ela disse assim, ali eu me despertei também, porque ela falou que eles passaram perto de um local onde havia um animal que havia morrido, alguém tinha deixado ali, então ela falou que o odor era desagradabilíssimo, e essa pessoa respirou fundo como se estivesse sentindo o aroma mais agradável, um perfume. Ela falou, gente, isso não é de Deus. Qualquer ser humano teria repulsa. Essa pessoa, de fato, não está sob a graça de Deus. E a partir do momento que ela arrancou aquele objeto, a vida dela se transformou. Então eu vi ela antes, vi ela durante esse processo e depois eu a vi aqui. Uma mulher sóbria, Engraçado. equilibrada, ajustada. A vida dela toda foi ajustada. Márcio, ela começou um processo para verificar se de fato o casamento dela havia acontecido. E ao longo desse tempo, ela nem se deu conta. Ela iniciou antes, quando ela ainda estava na igreja. A carta dizendo que o casamento tinha sido nulo chegou na casa dela, ela nem percebeu. 8 anos depois que ela viveu o processo de libertação, que ela foi encontrar a carta na casa dela, ela falou assim, Val, até isso Deus me deu, porque Deus me deu dignidade como mulher em todos os aspectos, inclusive nesse sentido também da minha vida matrimonial. Quem gostaria de mais esclarecimento sobre isso, Val, eu até aponto aqui um livro do Padre Rufus, porque o Padre Rufus, exorcista, o Padre Rufus Pereira, que veio muitas vezes aqui na Canção Nova, ele dizia assim, é importante a gente não ver só onde o demônio age, mas como ele age.
E aí ele vai explicando que às vezes por meio de alimentos, por meio de presentes consagrados, às vezes até certos tipos de imagem que nós recebemos. E ele explica isso naquele livro também, Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Foi. É importante a gente ver. O Márcio organizou, né, Sim. essas colocações do Padre Rufus em um livro fácil de leitura. É um livro maravilhoso. E de orientação muito direta, né? Muito direto, muito simples, gostoso de ler. Mas o bem que ele faz interiormente para a gente não tem preço. E você falando, Val, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, que não envolveu promiscuidade. Mas quando eu me converti, logo uns poucos anos depois, eu quis viver boas amizades. E houve uma moça muito assim, enfronhada dentro da igreja, que se aproximou muito de mim e nós ficamos amigos. Mas essa amizade se tornou uma amizade viciada. Licença, quando você vai falando, eu vou mostrando. Tá aqui tá. o livro, Ele tá pronto. tá aqui, ó, Bruninha, a gente já achou, ó. É esse livro. Achamos aqui. Pode continuar. Se tornou uma amizade fechada, uma presa em si mesma. E quem me conhece sabe que eu não tenho essa característica de ficar preso a um relacionamento. Não. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, mas era uma doença aquela amizade. Você uma percebia, doença. né, Márcio? Eu percebi depois, Paula, porque na hora que a gente está vivendo, a gente não percebe. E ela tinha dado um presentinho em ouro para mim e para uma outra pessoa, também de igreja. Ficou aquele trio, aquele negócio esquisito, sabe? Até que um dia um sacerdote, percebendo, disse: olha, isso não está bom, esta amizade não está construindo. Eu falei: não, mas eu não faço nada de errado. Ele falou: não estou dizendo que você faz, que tenha um pecado, que você está ficando, que você está dormindo com essa pessoa, não estou dizendo nada disso. Mas você percebeu que a sua vida se reduziu a esta pessoa? Você percebeu que você não tem fôlego mais para nada? Você percebeu que você perdeu o brilho? Que você se apagou diante desta amizade? E aí ele, sem saber que eu tinha ganhado alguma coisa, ele perguntou: existe algum sinal de aliança entre vocês? E eu tinha ganhado um objeto. Aí eu disse: tem. Ele foi ver a outra pessoa, também tinha ganhado um objeto. Tinha 3 objetos que de certa forma significavam uma aliança, não era de pôr no dedo, mas significava uma aliança entre a gente, uma aliança velada. Que libertação eu vivi! Porque tira aquela peça, parece que era um obstáculo para você acordar. Sabe quando seus olhos se abrem? Os meus olhos se abriram e aí começou todo um processo de transformação. Continuei respeitando essa pessoa, mas eu fui me distanciando até que chegou um dia que eu me perguntei: o que foi que eu fiz? Que relacionamento é esse que eu estava? Onde é que eu queria chegar? Eu falei: que prejuízo de tempo perdido numa amizade fechada, em que excluía as outras pessoas. Então, olha lá, Val está segurando ali para nós este livro que se chama Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Aprendi muito com este livro. Inclusive tem um capítulo que eu aconselho a todas as pessoas que vivem algum tipo de dependência química. O capítulo se chama O Homem que Vivia como um Porco. Olha, é impactante o testemunho que está ali e o processo de libertação que se dá. Então, fica aqui uma boa dica de um material que se possa ser adquirido. Página 71. Página 71, O Homem que Vivia como um Porco. Às vezes a gente precisa fazer uma faxina exterior e interior, né? É verdade. Então, boas dicas aí de leitura da nossa loja.cançãonova.com.